Bem-vindos e bem-vindas ao nosso Gabarito OAB, programa aqui da Faculdade Nova Roma que tem o objetivo de encurtar essa caminhada para sua aprovação no exame da ordem. Aqui você vai encontrar conteúdos com as principais matérias que vão conseguir a sua aprovação na primeira fase. Não se esqueçam de, ao final, deixar o like, se inscrever na nossa página e deixar o seu feedback para que a gente possa cada vez mais melhorar esse conteúdo para vocês. Bom dia a todos, alunos, egressos da nossa querida Nova Roma. Nós vamos aqui iniciar uma atividade relacionada ao direito penal, alguns exercícios esclarecedores para a nossa prova da Ordem dos Advogados do Brasil. A Faculdade Nova Roma ela tem um grande know-how e uma alta aprovação. Selo ouro, relacionado, que a OAB relacionou à nossa faculdade, não é por acaso, porque de fato nós somos uma faculdade, nós somos uma instituição que aprova de verdade, prova pelo seu alto índice de qualidade de ensino. E essa atividade que a própria Nova Roma oferece para os alunos, para os egressos, ela é uma atividade de muita valia, de muita importância para ratificar essa grande índice de aprovação que nós temos. Inicia com a graduação, que inicia com as aulas, com o dia a dia das aulas, mas que de fato ela fecha com esse tipo de atividade oferecida pela nossa faculdade. Então, vamos iniciar agora algumas atividades relacionadas ao direito penal. Nós estamos incluindo aqui tanto a parte geral do Código Penal, como os crimes em espécie, que são 10 questões, que a gente tentou, dentro dessas 10 questões, abranger o máximo possível do assunto do direito penal, para que vocês possam ter uma excelente prova. Eu tenho certeza que vocês vão ter, sim, essa excelente prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, iniciando aí o nosso exercício, nós vamos começar aqui com a nossa primeira questão, que é uma questão relacionada a direito penal no espaço. Ela vai relacionar aqui algumas questões do direito penal no espaço e nós vamos, de fato, resolver com vocês essa questão. Vamos lá. Paulo e Júlia viajaram para Portugal em novembro de 2019 em comemoração ao aniversário de casamento. Na cidade de Lisboa, dentro do quarto do hotel, por ciúmes da esposa, que teria olhado para a terceira pessoa durante o jantar, Paulo veio agredi-la, causando-lhe lesões leves reconhecidas no laudo próprio. Com a intervenção de funcionários do hotel, que ouviram os gritos da vítima, Paulo acabou encaminhado para a delegacia, sendo liberado mediante pagamento de fiança e autorizado seu retorno ao Brasil. Paulo, na semana seguinte, retornou para o Brasil, sem que houvesse qualquer ação penal em seu desfavor em Portugal, enquanto Júlia permaneceu em Lisboa. Ciente de que o fato já era do conhecimento das autoridades brasileiras e preocupado com sua situação jurídica no país, Paulo procurou você na condição de advogado para obter sua orientação. Considerando apenas as informações narradas, você, como advogado, deve esclarecer o que é a lei brasileira. Então vamos lá, gente, as alternativas. Letra A, não poderá ser aplicada, tendo em vista que houve prisão em flagrante em Portugal em razão da vedação do bis in idem. Letra B, poderá ser aplicada mediante retorno de Paulo ao Brasil, independentemente do retorno de Júlia e de sua manifestação de vontade sobre o interesse de ver o autor responsabilizado criminalmente. Poderá ser aplicada desde que Júlia retorne ao país e ofereça representação no prazo decadencial de 6 meses. Poderá ser aplicada ainda que Paulo venha a ser denunciado e absolvido pela Justiça de Portugal. Gente, analisando essas questões, nós vamos ver, primeiramente, que onde é que ela vai estar contextualizada no nosso Código Penal. A gente vai observar que o artigo 7º, onde tem a parte da extraterritorialidade, ficam sujeitas à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 2, os crimes, a linha B, praticados por brasileiro. Então, na verdade, apesar de ser um crime que foi praticado em Portugal, o Brasil pode sim julgar este crime.
E por estar inserido no inciso 2 do artigo 7º, ele é considerado uma extraterritorialidade condicionada. Então, ele vai ter que cumprir aquelas condições determinadas, né, para essa extraterritorialidade condicionada. E uma dessas condições é, por exemplo, que não tenha sido, pode ter sido julgado em Portugal, mas que não tenha sido absolvido, ou que não tenha cumprido pena em Portugal. E outra condição sine qua non é a questão de adentrar no território nacional. Paulo adentrou no território nacional, né? Isso aí está comprovado. Mas Paulo não foi julgado e nem cumpriu pena lá em Portugal. Então não poderia ser aplicado, né, o princípio do bis e idem, né? Ne bis e idem, porque não há uma dupla imputação pelo mesmo fato. Outra questão necessária, que fala aqui na letra C, ele fala prazo decadencial de 6 meses. Porque ele parte do pressuposto que, pela lei dos juizados especiais, a lei 9099/95, a lesão corporal leve, né? A lesão corporal leve e a culposa são crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Mas neste caso, como houve uma questão, né, envolvendo a Lei Maria da Penha, envolvendo violência doméstica contra a mulher, a própria Lei Maria da Penha, né, ela proíbe que seja aplicado, né, as diretrizes da lei de juizados especiais para esses crimes, né, onde tem a mulher como vítima, pela Lei Maria da Penha. Então, apesar de ser uma lesão corporal, né, de natureza leve, não foi uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, vai ser aplicado, tá certo, a Lei Maria da Penha, que proíbe a aplicação da Lei 9099/95, que considera esse tipo de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Ou seja, vai ser uma ação penal pública incondicionada. Então, não necessita de representação de Paula. Dito isso, gente, a gente diz para vocês que a questão correta será a letra B. Poderá ser aplicado diante do retorno de Paula ao Brasil, independentemente do retorno de Júlia e de sua manifestação de vontade sobre o interesse de ver o autor responsabilizado criminalmente. Então, letra B de bola, ok, é a resposta desta primeira questão, pessoal. Qualquer dúvida, depois vocês podem entrar em contato, né, passar para informações ao meu e-mail, não tem nenhum problema, a gente pode tirar qualquer dúvida para vocês futuramente. Dando continuidade, gente, às nossas questões, a próxima questão que nós vamos ver, né, é uma questão relacionada à excludente de ilicitude. Vocês aprenderam, né, existem 3 conceitos que são dados relacionados ao crime. Tem um conceito substancial, material, tem um conceito legal, que a própria lei de introdução ao Código Penal, em seu artigo 1º, estabelece, e também existe um conceito analítico que vai conceituar crime pelos seus elementos. Crime é fato típico, ilícito e culpável. E assim que nós estudamos, né, a teoria do crime, a gente estuda os elementos do crime, o elemento do crime, e estuda as causas de sua exclusão. Então, estudamos a ilicitude, também conhecida como antijuridicidade, né, que é quando alguém age contra o ordenamento jurídico, e estudamos também as causas que excluem a ilicitude. Então, aqui é uma questão envolvendo causa que exclui a ilicitude. E aí, vamos nela, gente. Vamos nessa próxima segunda questão. Enquanto assistia a um jogo de futebol em um bar, Francisco começou a provocar Raul, dizendo que seu clube, que perdia a partida, seria rebaixado. E conformado com a indevida provocação, Raul, que estava acompanhado de um cachorro de grande porte, atiça o animal a atacar Francisco, que efetivamente acontece. Na tentativa de se defender, Francisco desfere uma facada no cachorro de Raul, ao qual vem a falecer. O fato foi levado à autoridade policial, que instaurou um inquérito para apuração. Francisco, então, contrata você, na condição de advogado, para patrocinar seus interesses. Considerando os fatos narrados com relação à conduta praticada por Francisco, você, como advogado, deverá esclarecer que seu cliente... Então, pessoal, as letras são as seguintes. Letra A. Não poderá alegar qualquer excludente de ilicitude em razão de sua provocação anterior. O que, na verdade, gente,
o que não existe são legítimas defesas, né, reais, concomitantes. Nós podemos ter legítimas defesas sucessivas, né? Porque a legítima defesa é uma reação a uma agressão, uma ação inicial injusta. Então, alguém comete uma ação inicial injusta e alguém reage a essa ação inicial injusta. E vice-versa. Então, dentro desse contexto, gente, como havia uma agressão injusta provocada, né, por Raul, né, que incentivou seu cachorro, atiçou seu cachorro a atacar Francisco, a gente pode observar que Francisco, de fato, reagiu a uma agressão de Raul. Ok? Vamos ler as outras questões. Letra B. Atuou escorado na excludente de ilicitude da legítima defesa. Letra C. Praticou conduta atípica, pois a vida do animal não é protegida penalmente. E letra D. Atuou escorado na excludente de ilicitude do estado de necessidade. Gente, aí existe uma questão que a gente deve ser debatida, se seria a letra D, estado de necessidade, ou a letra B, legítima defesa. E o contexto da questão que vai nos trazer a resposta. Por quê? Porque se de fato o animal, né, de Raul, o cachorro, ele resolvesse por si só, né, pelo seu instinto, atacar Francisco, e Francisco se defendesse desse ataque, seria de fato um estado de necessidade. Porque seria, vamos dizer assim, né, o atrito entre dois bens lícitos, no caso, um bem, né, de Raul e a integridade física ou vida de Francisco, e aí um bem prevaleceria contra o outro. No caso, Francisco, né, iria preservar sua integridade física ou até sua vida, dependendo do cachorro, e sacrificando o bem, né, de Raul, que seria o seu cachorro. Mas nesse caso, gente, como houve o atiçamento, como foi o próprio Raul, né, que atiçou, usou seu animal como um meio para agredir Francisco, seria de fato uma reação a uma agressão, a uma ação inicial injusta, né, provocada por Raul, e Francisco reagiu. Então, de fato, se caracteriza nesse caso uma legítima defesa. Então, a resposta correta dessa questão 2 é a letra B de bola, né? A letra B de bola, ao qual atuou escorado na excludente de ilicitude da legítima defesa. Tá ok, gente? Muito bem. Vamos passar agora para a próxima questão. A questão número 3, né? Uma questão menor com relação ao texto, né? Para a ferição da inimputabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, assinale a alternativa que indica o critério adotado pelo Código Penal vigente. Lembrando que a doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, né, que está inserida no artigo 26 do Código Penal, ela torna o sujeito inimputável. E a inimputabilidade, ela exclui a culpabilidade. Terceiro elemento do crime, né? Isso está inserido no artigo 26 caput do Código Penal. Só recapitulando para vocês, existem 3 critérios para definir essa questão, né, da inimputabilidade utilizada pela culpabilidade. Existe o critério biológico, ao qual a única coisa que importa, a única coisa inserida, a única coisa que vai importar é a questão, ok? É a questão da patologia, do retardo mental, da doença, que é o critério utilizado para o inimputável por ser menor de idade, artigo 27 do Código Penal. Existe o critério psicológico, que vai se ater única e exclusivamente à questão, ok? Do momento do fato, se tem discernimento ou não do momento do fato, independentemente do que provocou aquilo. E existe o critério biopsicológico, que é aquele critério ao qual, além de se ter uma patologia, essa patologia, esse retardo, esse desenvolvimento incompleto, ele tem que agir no momento da prática do crime, tirando o discernimento do sujeito no momento que ele vai praticar o crime. Tá certo? Então, para a inimputabilidade relacionada ao desenvolvimento mental incompleto ou retardado, né, a
Teoria aplicada é a teoria biopsicológica. Além da patologia, além do retardo, ele tem que agir no momento da prática do crime, retirando o seu discernimento. Então tem que ter as duas coisas. Se isso ficar comprovado através de uma perícia técnica durante o processo, o juiz vai considerar aquele autor, aquele réu, inimputável e vai dar ao fim do processo, né, uma sentença absolutória imprópria. Ele vai absolver com relação ao crime praticado, mas vai aplicar obrigatoriamente uma medida de segurança que é um tipo de sanção penal ao qual se faz uma internação em hospital psiquiátrico ou um tratamento ambulatorial para que o sujeito possa, né, já que ele é perigoso para a sociedade, já que ele tem periculosidade para a sociedade, para que ele possa ser tratado e que cesse essa periculosidade, né, que a sociedade não venha a sofrer com nenhum outro tipo de ato no futuro, né, praticado por esse sujeito. Então, a resposta correta, dito isso, né, e é uma questão de culpabilidade também, de ser elemento do crime, essa questão 3, a resposta correta, letra D de dado, ok? Letra D de dado é a resposta correta para essa questão, ok? Vamos à próxima questão, que aí a gente já muda um pouco o contexto. Essa questão aqui está relacionada à segunda parte, o que nós estudamos antigamente em Penal 2. Hoje, teoria da pena, né, na nova grade curricular da nossa faculdade. Que é a questão das penas. A gente vai ver uma questão aqui uma mistura, né, na quarta e quinta questão, de penas privativas de liberdade, as espécies de sanções penais, né, de penas privativas de liberdade, penas restritivas de direito e penas de multa. Então vamos passar aqui a nossa quarta questão. Essa quarta questão, pessoal, está relacionada, ok? Vamos lá, a questão da pena, como já foi dito. No que concerne às penas previstas no Código Penal brasileiro, assinale a opção correta. Bora lá. A letra A diz: o trabalho externo não é admissível para condenados em regime fechado. Gente, essa questão é falsa. Apesar do regime fechado ser o regime mais rígido, né, deve ser cumprido em penitenciárias, né, de regime máximo de vigilância, o regime médio, mas é sim admissível, como exceção à regra, o trabalho externo em regime fechado. Isso está inserido no artigo 34, parágrafo 3º do Código Penal, que diz: trabalho externo é admissível no regime fechado em serviços e obras públicas. Então, estaria falso essa letra A. A letra B. A pena de multa deve ser paga no prazo máximo de 1 mês após o trânsito em julgado da sentença. Não, gente. A pena de multa, que é uma espécie de pena pecuniária, que tem como destinação, que tem como finalidade o fundo penitenciário, né? Uma espécie de pena que, caso não seja paga, vai colocar aquele inadimplente, né, na dívida ativa da Fazenda Pública. Não pode a inadimplência do pagamento da pena de multa ser revertida em pena privativa de liberdade. O prazo para que se pague, estabelecido na lei, no artigo 50 do Código Penal, é o prazo de 10 dias e não o prazo de 1 mês. Então está errado essa questão também. A letra C diz: são espécies de penas restritivas de direitos, interdição temporária de direitos, ok, prestação de serviços à comunidade e pagamento de multa. O pagamento de multa não é uma espécie de pena restritiva de direitos. É um tipo, né, de sanção, um tipo de pena, mas não está inserido nas penas restritivas de direito. As penas restritivas de direitos apenas são aplicáveis em substituição à pena privativa de liberdade fixada em quantidade inferior a 2 anos. Não, gente, não é fixada no tempo, né, inferior a 2 anos. As penas restritivas de direito, tá certo? Elas substituem as penas privativas de liberdade, né, aplicadas com tempo máximo de 4 anos. Tá certo? Então, está
incorreta a letra D da questão 4. E a letra E diz, a limitação de final de semana, que essa sim, essa também é um tipo, uma espécie de pena restritiva de direitos, que é cumprida nas chamadas casas de albergado, onde o sujeito deve ficar, né, limitado no final de semana, vendo palestras, né, durante 5 horas diárias, né, instruções. É um tipo de pena restritiva de direito. Então, a letra E diz, a limitação de final de semana é uma das penas restritivas de direitos, devendo o condenado permanecer em casa de albergado por 5 horas diárias aos finais de semana. Perfeito, gente, correta. Está inserido no artigo 48 do Código Penal. Ok? Inserida no artigo 48 do Código Penal. Então, a resposta correta dessa questão 4, letra E. Ok? Vamos à próxima questão, a questão 5, também relacionada à questão das penas. A questão 5 diz, sobre as penas restritivas de direitos, é correto afirmar. Então, vamos também, né, ver a questão agora mais especificadamente das penas restritivas de direito. A letra A diz, a limitação de fim de semana restringe-se, né, aos crimes punidos com detenção. Não tem essa restrição. Pode ser crimes com reclusão ou detenção. Existem os critérios objetivos e subjetivos que são aplicados para a substituição da pena restritiva de direitos, né? Substituindo as penas privativas de liberdade, requisitos subjetivos e objetivos, mas que nenhum desses requisitos subjetivos e objetivos inclui que deve ser as penas privativas de liberdade só com natureza de detenção. Natureza de detenção não, pode ser também, desde que seja a pena máxima, né, de até 4 anos, pode ser também com relação às penas de reclusão, que não tenham violência ou grave ameaça, né, entre outros requisitos subjetivos relacionados às circunstâncias judiciais do artigo 59, né, que tem lá circunstâncias relacionadas subjetivas relacionadas àquele condenado lá, que se forem propícias, pode ser aplicado pode ser oferecido esse benefício de substituição. Lembrando só que as penas restritivas de direito, elas servem, tá certo? Elas têm 2 características fundamentais. Substitutividade, porque elas substituem as penas privativas de liberdade, tá bom? E elas não são aplicadas diretamente, elas são aplicadas substituindo a pena privativa de liberdade como um benefício que é dado. E também a característica da autonomia. Uma vez aplicado ela, não aplica a outra. Ou aplica a privação de liberdade, ou substitui e aplica as restritivas de direito. Então, pode aplicar as 2 ao mesmo tempo. O sujeito pegou 3 anos, vai cumprir 1 ano e meio privando da liberdade e o resto com a prestação de serviço à comunidade. Não pode. Ou aplica uma, ou aplica a outra. Letra B. O descumprimento prévio de acordo e não persecução penal impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na sentença. Gente, acordo de não persecução penal, que foi algo inserido pela lei anticrime, né, lá na modificação, lá no Código de Processo Penal, artigo 28A, ela está relacionada, tá certo, a um benefício que é oferecido para não existir o início do processo. O processo não ser iniciado. Se do acordo de não persecução penal houver um descumprimento, volta-se ao status quo e dá continuidade, vai dar início ao processo, né? As penas restritivas de direito, elas são oferecidas, elas são aplicadas ao fim, né? Nesse caso que a gente vê, né, do direito penal, elas são aplicadas ao fim, após o trânsito em julgado. Então, no acordo de não persecução penal, como a questão está dizendo aqui, né, não vai existir um retorno à privação de liberdade porque nem processo foi iniciado. É um benefício que é dado no início do processo, como na transação penal, nos crimes de menor potencial ofensivo. Aqui não, aqui nessas penas restritivas de direito, esse benefício é dado após o trânsito em julgado. Por isso é que, caso não sejam cumpridos, retorna para a privação de liberdade. Mas isso não acontece no acordo de não persecução penal e também não acontece na transação penal.
A letra C diz: a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações inferiores a 6 meses de privação de liberdade. Não, gente, elas não são aplicáveis, tá certo? A questão da letra C, tá certo? Elas não são aplicáveis para as condenações inferiores a 6 meses, né? Essa afirmação está errada, tá ok? Essa afirmação está incorreta. O artigo 46 diz: a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação de liberdade, e não às inferiores. A letra D diz: se o crime for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, o juiz poderá aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que a medida seja socialmente recomendável. Não, gente. Existe uma vedação, tá certo, de que não se pode aplicar essa substituição, a própria lei, o próprio Código Penal veda, quando a substituição da restritiva de direito, né? Ela substitui a privativa de liberdade quando existir violência ou grave ameaça. Quando houver a existência de violência ou grave ameaça, não vai existir essa substituição. E a letra E, gente, ela diz: a pena restritiva de direitos que substitui a pena privativa de liberdade superior a 1 ano pode ser cumprida em menor tempo, nunca inferior à metade da pena fixada. Isso tá para a espécie de pena restritiva de direitos, né? Prática, né? De serviço à comunidade. Prestação de serviços a comunidades ou entidades públicas. É nessa questão que, quando a pena for, né, maior que 1 ano, ela pode ser cumprida por menos tempo, mas nunca menor que a metade do tempo aplicado. Então, a letra E está correta, pessoal. A letra E está correta, artigo 46, parágrafo 4º do Código Penal, que diz: se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo. Artigo 55 do Código Penal. Nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Então, a resposta correta, artigo 46, parágrafo 4º do Código Penal, a letra E. Ok, amigos? Bem, a partir do artigo 6º, a partir da questão 6ª, nós vamos agora tratar da parte especial do Código Penal. Vamos fazer agora algumas questões relacionadas à parte especial, alguns crimes do Código Penal. A questão 6, ela vai tratar um pouco, né, do crime de homicídio, né? A questão vai observar se você sabe aplicar de fato qual é o crime correto para a situação, para o caso prático dado, e aí vai envolver um pouco de crime, né, de se é aplicado o crime de homicídio ou se vai ser aplicado um crime de perigo comum, como é o caso do crime de incêndio do artigo 250 do Código Penal. Então vamos lá, pessoal, a questão 6, né? A questão 6. Frederico, de maneira intencional, colocou fogo no jardim da residência de seu chefe de trabalho, causando perigo ao patrimônio deste e dos demais vizinhos da região, já que o fogo se alastrou rapidamente, aproximando-se da rede elétrica e de pessoas que passavam pelo local. Ocorre que Frederico não se certificou, com as cautelas necessárias, que não haveria ninguém no jardim, de modo que a conduta por ele adotada causou a morte de uma criança queimada que brincava no local. Desesperado, Frederico procura você como advogado e admite os fatos, indagando sobre eventuais consequências penais de seus atos. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Frederico deverá esclarecer que a conduta praticada configura crime de A. Homicídio doloso qualificado por emprego de fogo. B. Incêndio doloso simples. C. Homicídio culposo. D. Incêndio doloso com aumento de pena em razão do resultado morto. Gente, a gente tem que observar o seguinte para classificar o crime. A primeira coisa que a gente tem que observar é a seguinte: a intenção de Frederico era matar alguém?
Se a intenção de Frederico era matar alguém, a gente marcaria como homicídio doloso, né? Mas a gente tem que entender que existe um dolo com relação a Frederico, mas não é de matar alguém, mas sim de atear fogo, né? De atear fogo. E o crime do 250 do Código Penal, que é um crime de perigo comum, ele estabelece. É um crime de perigo, ou seja, se é um crime de perigo, não é necessário de haver um dano ao bem jurídico alheio. A simples exposição concreta a perigo do bem jurídico alheio, colocando em risco vida, integridade física ou patrimônio de terceiro, já tipifica, já caracteriza este crime, né? Então não precisa danificar, basta pura e simplesmente a questão de expor a perigo concreto. Então, no caso, a intenção de Frederico era causar um incêndio, e esse incêndio expôs a perigo concreto bens de terceiros, inclusive chegando a matar uma criança queimada, né? Então, o que nós observamos nesta questão é que seria tipificado o artigo 250 do Código Penal, que é o crime de incêndio, que diz causar incêndio expondo a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem, pena reclusão de 3 a 6 anos e multa, combinado com o artigo 258 também do Código Penal, que diz: se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada à metade, ou no caso aqui, ó, se resulta morte, é aplicada em dobro. Então, a pena, né, de 3 a 6 anos, lá do 250, em multa, vai ser aplicada em dobro, porque houve, nesta atitude de Frederico, a morte de uma criança. Então, a resposta correta para a questão 6, seria a letra D de dado. Deixa eu voltar aqui a questão. Seria a letra D de dado, ok? Que diz incêndio doloso com aumento de pena em razão do resultado morto. Ou seja, a combinação do artigo 250 com o artigo 258, ambos do Código Penal. Certo, amigos? Próxima questão, questão 7, ela vai envolver a questão aqui de crimes, né, contra o patrimônio, também muito usual, né, que caia nas provas da OAB. Lembrando que são questões da OAB que foram trazidas aqui para vocês, né, de concursos passados, né, de provas passadas. A questão 7 diz: Eduardo trabalha como porteiro do condomínio e possui um primo de nome Igor, envolvido em vários crimes. A semelhança entre ambos sempre foi notória. Certa noite, após Eduardo se ausentar da portaria para colocar as lixeiras do prédio na rua, Igor aproveitando-se dos traços físicos muito parecidos com os do seu primo, também vestido com um uniforme idêntico, ingressa no edifício e subtrai vários pacotes endereçados aos moradores. Alguns moradores viram movimentação, mas pensaram que se tratava de Eduardo, arrumando e conferindo os pacotes. Buscando-se, no caso hipotético, Igor cometeu. Aí tem as questões. Letra A, furto qualificado mediante fraude. Gente, observem que, de fato, ele usou de meio ardiloso, né? Ele usou uma característica física, né, parecida para se passar por uma pessoa e poder cometer essa subtração ao bem jurídico alheio. Então, de fato, a gente pode notar que nessa questão houve esse furto qualificado, ok? Houve este furto qualificado do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2, né? O furto qualificado mediante fraude. Fica claro. Por que não é estelionato, como diz a letra B, gente? Porque o estelionato, lá do artigo 171, o autor ele usa de um modus operandi, né? De uma fraude, de um engodo, para que a pessoa, para que a vítima possa, por vontade própria, entregar, né, um bem, algo à pessoa, ao autor do crime. Ele consegue manipular, ele consegue enganar. E ele não precisa né, agir para subtrair. A própria vítima entrega por sua espontânea vontade, mas entrega por engano. Entrega porque foi enrolada, né? Enganada. Não é o caso da questão que nós estamos vendo aqui. A letra C, que estabelece falsa identidade,
Também não é o caso, porque nem para ser estabelecido, né, a questão da falsa identidade, da questão em si, o sujeito teria que se identificar, o sujeito teria que falar, teria que se identificar, tá ok? Que cometeu, que ele tinha que pronunciar, nem mostrar documentos, mas se pronunciar, né, que ele se passaria por determinada pessoa que ele não é. Então, essa identificação, né, essa demonstração que ele ia falar, né, esse ato que ele ia falar, e que se identificando como alguém que ele não era, não é apresentando documento, tá bom, gente? Porque a apresentação de documento é uso de documento falso. O crime de falsa identidade está inserido no artigo 314 do Código Penal. O artigo 314 do Código Penal. Se ele usasse um documento falso, seria o artigo 304 do Código Penal. Mas em nenhum momento ele teve nenhuma interação com alguém se identificando, né, dizendo que era uma participação por alguma pessoa. Então não se caracteriza o crime de falsa identidade. E por fim, o furto qualificado por abuso de confiança. O abuso de confiança, gente, é quando você, por exemplo, tem um empregado seu, né, de muito tempo, ao qual você confia que ele vá na sua casa, que ele possa mexer em algum cofre que você tem em casa, que você deixe joias expostas e sabe que aquela pessoa é sua autoconfiança, de muito tempo de trabalho com você, aquela pessoa não vai ter nenhuma intenção de mexer. Não é você ter qualquer empregado, você tem um empregado que você acabou de contratar. Você tem confiança total nele? Não. Né? Um amigo, quer que seja, uma pessoa, um conhecido, na verdade. Amigo, logicamente, você vai ser amigo tem confiança. Mas um conhecido, né? Sei lá, mais essa questão do empregado, por quem faz, tem aquela relação, né, de aproximação, né, do trato do dia a dia. Mas não é porque é seu empregado que tem autoconfiança, né? A confiança vai passada com o tempo, né, de convivência. Não é o caso, né? Ele se passou por outra pessoa, ele não tinha confiança dos moradores daquele condomínio. Então, a resposta correta para a questão é a letra A, furto qualificado, ok? Mediante fraude, que, como já disse a vocês, tá ok? Está amparado no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2 do Código Penal. Ok? A próxima questão que nós temos, pessoal, a questão 8, está relacionada a crimes contra a dignidade sexual. Também muito usual nas provas da OAB, que a gente também tentou reportar aqui para essa aula, né, para essa resolução de questões. Então, a questão 8 diz: Glória é contratada como secretária de Felipe, um grande executivo de uma sociedade empresarial. Felipe se apaixona por Glória, mas ela nunca lhe deu atenção fora daquela necessária para a profissão. Felipe então simula a existência de uma reunião de negócios e pede para que a secretária fique no local para auxiliá-lo. À noite, Glória comparece à sala do executivo, acreditando que ocorreria a reunião. Quando é surpreendida por este, que coloca uma faca em seu pescoço e exige a prática de atos sexuais. Olha a violência aí, né, utilizada para ter atos sexuais. Sendo em razão do medo atendido. Após o ato, Felipe afirmou que Glória deveria comparecer normalmente ao trabalho. No dia seguinte, ainda lhe entregou 2 notas de R$100. Diante da situação narrada, é correto afirmar que Felipe deverá responder pela prática do crime de... Vamos lá, gente. Tipo de crime que, na opinião do professor, né, na minha opinião, um dos crimes mais repugnantes, né? É um crime que me deixa muito, muito nervoso, é um crime que me deixa muito indignado, né? Porque é um crime de grande covardia. Enfim, mas vamos lá à questão. A letra A diz: violência sexual mediante fraude. Gente, não é cabível, na verdade, nessa questão, uma violência sexual mediante fraude. Né? Porque a violência sexual mediante fraude, que está inserida aqui no artigo 215 do Código Penal, ok? Ela não estaria inserido de fato no modus operandi da questão, né? No modus operandi do que está sendo estabelecido pelo autor do crime. Ok? A questão do mediante fraude, deixa eu ler aqui o artigo 215 para você. Violência sexual mediante fraude, pratica violência sexual mediante fraude, quem tiver conjunção carnal
ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. E aí, gente, na verdade, existe um engano com relação àquela vítima, né? Ele usa algum engodo, ele usa alguma fraude, seria o que é chamado estelionato, né, dos crimes contra a dignidade sexual. E não foi o caso. O caso houve uma violência, houve uma forçação de barra através de uma faca, né? Um medo causado à vítima para que a vítima pudesse ter essa relação sexual. Assédio sexual. Também não seria assédio sexual, gente, porque o assédio sexual, a gente pode, artigo 216-A do Código Penal, que diz, né? Pratica crime de assédio sexual quem constrange alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo seu agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. E aí o sujeito, ele insinua que a pessoa vai ter algum tipo de vantagem, né? Ele insinua, né? Ele faz algum tipo de atitude, né? Aproveitando-se dessa sua hierarquia dentro daquele setor laboral para conseguir arrancar algo daquela vítima. Que não foi o caso foi um uso de violência de fato contra a vítima, né? Ele não se utilizou, apesar de existir essa hierarquia, mas ele não se utilizou dessa hierarquia de fato como assédio, né? Ele até poderia ter provocado assédio anteriormente, mas o crime mais grave, né, através da violência provocada, ela supera até um possível assédio sexual que ele provocou anteriormente. Letra C, favorecimento da prostituição, outra forma de exploração sexual. Gente, não há, nesse caso aí, nenhum tipo de favorecimento da prostituição, né? Porque favorecimento da prostituição, inserido aqui no artigo 228 do Código Penal, ele diz aqui, ó, exploração como de ato de induzir ou atrair alguém à prostituição, outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém abandone. Ele não atraiu, né, Glória, em nenhum momento a prostituição, né, divulgou alguma questão de prostituição através de Glória, nada disso. Né, impediu que Glória saísse, por exemplo, de algum prostíbulo ou algo do tipo, de jeito nenhum. Né? Ele simplesmente usou de violência para ter um ato sexual com Glória, ok? E a letra D, estupro. Gente, a letra D, estupro, né? Ela se insere no contexto, e é bom sempre deixar claro, apesar de ter sido algo que foi modificado desde 2009, né, houve uma modificação em 2009 no Código Penal, né, que passou-se a ser, né, denominado, né, o título passou a ser crimes contra a dignidade sexual. De fato, houve uma abrangência no crime de estupro. O crime de estupro, que antigamente era só a introdução, né, introdução do pênis na vagina, ou seja, só o homem, era um crime próprio, personalíssimo do homem, que teria como vítima também propriamente só a mulher. Acabou-se com isso. Né? Houve uma aglutinação do antigo crime de atentado violento ao pudor, que não deixou de ser crime, mas que foi aglutinado, né? Foi absorvido pelo crime de estupro, que abrange qualquer tipo, né, de ato sexual, né? De qualquer tipo de ato libidinoso, né? Inclusive a questão do sexo anal, do sexo oral, qualquer ato libidinoso, tá certo? Lascivo libidinoso, vai ser considerado hoje como estupro. Então, apesar de não estar especificado qual foi o tipo de ato, de atos sexuais, isso tudo se insere no crime de estupro. Deixando claro, mais uma vez, que tanto o homem como a mulher pode ser autora do crime de estupro a partir de 2009, como também um homem ou uma mulher pode ser vítima do crime de estupro, ok? Então, a resposta correta para a questão 8, letra D de dado. Muito bem. Partindo para a próxima questão, vamos agora à questão 9. E essa questão 9, pessoal, ela vai tratar, ok, de associação criminosa, artigo 288 do Código Penal. Então, a gente vai identificar o crime de associação criminosa, né? A gente vai identificar aqui também a questão da organização criminosa, né? Se é cabível ou não. E aí, a gente vai conseguir também inserir essa questão aqui, até porque, gente, também é um assunto muito tratado, ok, dentro das provas da OAB. Então, a questão 9 diz: no ano de 2014, Bruno, Bernardo e Bianca se uniram com a intenção de praticar reiteradamente a contravenção penal do jogo do bicho.
Para tanto, reuniam-se toda quarta-feira e decidiam em quais locais o jogo do bicho seria explorado. Chegaram efetivamente em uma oportunidade a explorar o jogo do bicho em determinado estabelecimento. Considerando apenas as informações narradas, Bruno, Bernardo e Bianca responderão. A. Pela contravenção penal do jogo do bicho, apenas. B. Pela contravenção penal do jogo do bicho, pelo crime de associação criminosa. C. Pela contravenção penal do jogo do bicho e pelo crime de organização criminosa. E letra D. Pelo crime de associação criminosa apenas. Gente, é interessante, né, antes de mais nada, estabelecer, tá certo? Algumas questões relacionadas à associação criminosa do 288. O artigo 288 do Código Penal diz: associarem-se 3 ou mais pessoas. Veja, a questão fala em 3 pessoas: Bruno, Bernardo e Bianca. Então, baseado nisso, Bruno, Bernardo e Bianca poderiam até agora ser enquadrados no 288 do Código Penal. Mas, continuando, ele diz: 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Gente, deixar bem claro que crime é diferente de contravenção penal. Vocês aprenderam isso lá no conceito legal de crime. Artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. O gênero infração penal divide-se em duas espécies: crimes e contravenções penais. É bem nítido quando o 288 diz cometer crimes. A gente tem que interpretar a lei penal de forma restritiva. Se a lei penal fala em crime, não insere contravenção penal, que é uma outra espécie de infração penal. Só já dizendo isso, afasta-se totalmente a tipificação, tá ok, do artigo 288 do Código Penal, crime de associação criminosa. Lembrando também que crime de associação criminosa não necessita a prática, a efetivação desses crimes, no plural, que foram planejados. O simples planejamento de crimes no plural, ao qual um bom serviço de inteligência da polícia consegue captar e consegue que esses crimes planejados não sejam efetivados, já tipifica o crime do artigo 288 do Código Penal. Mas, neste caso, a gente já exclui a questão da associação criminosa, porque não há cometimento de crimes, e sim o cometimento de contravenção penal do jogo do bicho, artigo 58 da Lei 3.688/41, que é a Lei das Contravenções Penais. Por que também não seria uma organização criminosa, gente? Por que não seria uma organização criminosa? Vejam o que diz o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.850 de 2013. Ele diz o seguinte: ó, considera-se uma organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Gente, primeiro ele fala em 4 ou mais pessoas. Já tiraria a questão, porque são 3 pessoas inseridas nessa questão nova. Segundo, ele fala aqui, gente, em penas máximas superiores a 4 anos. Pessoal, se a gente for ver a pena, né, da contravenção penal do artigo 258, a pena máxima é de 1 ano. Então, também tiraria, né, por essa questão. Agora, um fato que é interessante, que ele fala aqui, ó, natureza mediante a prática de infrações penais. Essa questão de infração penal dita no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.850 de 2013, da organização criminosa, insere tanto crimes como contravenções penais. Insere os dois, crimes como contravenções penais. A questão é que, por que não vai ser inserida aqui como organização criminosa? Primeiro, porque só são 3 pessoas, tem que ser no mínimo 4 para a organização criminosa. E segundo, porque a contravenção penal do jogo do bicho, a pena máxima é de 1 ano. E aqui, na própria legislação,
ela diz que tem que ser, penas máximas que sejam superiores a 4 anos. Então, também não seria organização criminosa. Dito isto, gente, a gente vê que a questão correta seria a letra A. No caso, cometeu, o crime, a contravenção penal do jogo do bicho, apenas. Ok? E aí, gente, vem a questão 10, que é uma questão voltada para crimes contra a administração pública. A gente vai usar aqui um pouco do crime de peculato, também, que cai muito em provas da OAB, e que a gente trouxe nessa questão aqui para identificar, inclusive aí seria a questão do concurso de pessoas lá do artigo 30, e também inserida com a questão aqui de crimes contra a administração pública, crime próprio contra a administração pública, porque são crimes que tem que ter um servidor público praticando, utilizando-se da sua facilidade de acesso por ser servidor público, para ter essa facilidade e poder praticar esse crime de peculato. Lembrando que o peculato pode ser a peculato apropriação, o peculato desvio e o peculato furto. O peculato furto, que é considerado também como tipo de crime de peculato impróprio, o peculato furto, lá do artigo 213 do Código Penal, a gente vai observar, a gente vai observar que esta questão aqui está relacionada ao peculato furto. Então vamos à questão aqui. Lucas, funcionário público do Tribunal de Justiça, e Laura, sua noiva, os estudantes de direito, resolveram subtrair notebooks de última geração adquiridos pela serventia onde Lucas exerce suas funções. Então, Lucas é servidor público, Laura não. Assim, para conseguir seu intento, combinaram dividir a execução do direito de delito. Lucas, em determinado feriado municipal, valendo-se da facilidade que seu cargo lhe proporcionava, identificou-se na recepção e disse ao segurança que precisava ir até a serventia para buscar alguns pertences que havia esquecido. O segurança, que já conhecia Lucas de vista, não desconfiou de nada e permitiu acesso, a facilidade que ele tinha por ser servidor. Ressalta-se que, além de ser serventuário, Lucas conhecia detalhadamente o prédio público, razão pela qual se dirigiu rapidamente ao local desejado, subtraindo todos os notebooks. Aí está caracterizado o chamado peculato furto. Após, foi a uma janela e dali os entregou a Laura, que os colocou no carro e saiu. Ao final, Lucas conseguiu deixar o edifício sem que ninguém suspeitasse de nada. Todavia, cerca de uma semana após, Laura e Lucas têm uma discussão e terminam o noivado. Muito enraivecida, Laura procura a polícia e noticia os fatos, ocasião em que devolve todos os notebooks subtraídos. Visto isso, gente, quais são as alternativas? Letra A. Com base nas informações do caso narrado, assinala a alternativa correta. Vou ler as alternativas e depois a gente vai comentar, essas alternativas. Laura e Lucas devem responder pelo delito de peculato furto praticado em concurso de agentes. Laura deve responder por furto qualificado e Lucas deve responder por peculato furto, dada a incomunicabilidade das circunstâncias. Laura e Lucas serão beneficiados pela causa extintiva de punibilidade, uma vez que houve reparação do dano ao erário anteriormente à denúncia. Laura será beneficiada pelo Instituto do Arrependimento Eficaz, mas Lucas não poderá valer-se de tal benefício, pois a restituição dos bens por parte dele não foi voluntária. Vamos explicar algumas questões relacionadas a essa questão aqui, a essa questão 10, para que a gente possa explicar e achar qual seria a alternativa verdadeira. Primeiro, gente, o que é que diz o artigo 30 do Código Penal? O artigo 30 do Código Penal, ele especifica: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Gente, ser servidor público é uma condição pessoal. De fato, é uma condição pura e simplesmente de Lucas. Só que essa circunstância de ser servidor público, ela está inserida, ela é, tá certo, elementar. Ela é elementar do crime
de peculato. Então, está lá no artigo 213, elementar do crime de peculato. Então, se ela é elementar do crime de peculato, ela pode ser comunicada para o agente, para o coautor do crime, que não é servidor público. Então, Laura, que não é servidora pública, também pode responder por peculato, já que essa circunstância, né, ela de ser servidor público, ela é elementar, apesar de ser subjetiva, pessoal, de Lucas, mas por ser elementar do crime, pode ser comunicada com base no artigo 30 do Código Penal. E alguém pode até pensar assim, professor, mas poxa, isso é um benefício, né? Alguém que não é servidor público responder como servidor público? De jeito nenhum, gente. A pena do peculato é bem maior que a pena do furto. Depois compare lá as penas de 213 com 155. Então não é nenhum benefício para a Laura, não. Seria muito melhor para a Laura responder como furto e não responder como peculato furto. Então isso não é para beneficiar, ok? Outra questão levantada aqui, que até faz parte da parte geral do Código Penal, quando diz assim, ó, na letra D, que diz: Laura será beneficiada pelo Instituto do Arrependimento Eficaz. Falso, gente. Arrependimento eficaz, ele vai acontecer antes da consumação do crime. Quando alguém desiste antes da consumação do crime. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos dizer que a esposa, chateada com o marido porque ele cometeu alguma, sei lá, né, não deu atenção a ela, ou veio a trair essa esposa, vem e atira contra ele. Só quando ela atira contra ele, ela olha para ele, né, e diz, pô, é o pai dos meus filhos, estou arrependida, pega ele, leva, então tem esse arrependimento voluntário, pega ele, leva para o hospital e ele consegue se salvar. O homicídio, por ser um crime material que se consuma com resultado naturalístico, a morte, não vem a ser consumado porque o marido não vem a morrer. Então ela consegue ter, de fato, um arrependimento eficaz, porque ela evitou, apesar de praticar todos os atos executórios de um crime, mas ela evitou que a consumação do crime ocorresse. Neste caso, não tem arrependimento eficaz na questão 10, porque já houve a consumação do crime, já houve, né, a subtração dos bens. O que pode ser enquadrado no caso aí, gente, é o arrependimento posterior para, no caso, Laura aí, né? Arrependimento posterior do artigo 16, que diz do Código Penal: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, que é o caso, não tem violência nem grave ameaça, a pessoa, reparado o dano ou restituído a coisa, foi o que a Laura fez, né? Até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente. Ah, mas ela só fez porque brigou, não interessa, mas foi o ato voluntário dela, ok? A pena será reduzida de 1 a 2 terços, seria esse benefício, né? E, logicamente, que também aconteceria esse ato porque ela conseguiu agir antes da denúncia ou da queixa, e no caso que ele está servindo a queixa-crime, né? Que é a petição inicial de uma ação penal privada, denúncia, petição inicial de uma ação penal pública. Então, aconteceu antes disso, o Instituto do Arrependimento posterior poderia até ser observado. Mas a letra D diz Instituto do Arrependimento Eficaz, está errado. A letra B diz, Laura deve responder por furto qualificado? Não. Por questão do artigo 30, né, por se comunicar, por essa circunstância pessoal se comunicar como elementar do crime, funcionário público, ela vai responder também por peculato. A letra C diz, Laura e Lucas serão beneficiados pela causa extintiva de punibilidade, uma vez que houve reparação do dano erário anteriormente à denúncia. Não vão, né, ser beneficiados com isso, tá certo? Não vai ter esse instituto. Foi um peculato furto, crime doloso, capte do lá inserido no artigo 13. Laura e Lucas devem responder, letra A, né? Laura e Lucas devem responder pelo delito de peculato furto praticado em concurso de agentes. Perfeito. Artigo 213 combinado com o artigo 30, ambos do Código Penal. Resposta correta, ok, é a letra A dessa questão 10. Ok, meus amigos. Bem, fizemos um resumo, né, de todo o assunto amplo do direito penal.
tentamos, né, englobar o máximo possível, né, do que vai ser tratado na prova de vocês. Tanto da parte geral, com a teoria do crime e da teoria da pena, como pegando crimes em espécie, né, da parte especial do Código Penal. Recomendo que vocês, de fato, né, revisem, né, eu sei que a prova está muito próxima, mas revisem o máximo naqueles. Hoje, eu acho que o mais importante para vocês, aqueles que já vêm estudando de fato, né, vocês já vêm estudando muito, né, já há um certo tempo, que vocês possam. Acho que uma forma melhor de estudar seria pegar códigos comentados, as dúvidas, né, que vocês têm diretas relacionadas a qualquer tipo de assunto. O código comentado pode direcionar melhor vocês, né, tirar alguma dúvida, trazer alguma jurisprudência relacionada àquele caso. Então, acho que é a forma melhor. Eu não gosto muito de estudar por código comentado para estudar e iniciar o meu estudo. Mas como complemento do meu estudo, eu acho que é muito importante esse uso do código comentado, porque ele especifica o artigo, ele vai na questão, né, específica da sua dúvida e você consegue melhor decifrar aquela dúvida. Gente, a calma é importante, a tranquilidade é importante para que você possa fazer uma boa prova. Nunca acho que você está 100% preparado, porque ninguém tem essa certeza, né? Mas o seu esforço vai ser recompensado no momento que você for fazer a prova. Então tenha calma, tenha tranquilidade. Se você estudou, né, você vai conseguir atingir seu objetivo. E saiba que a nossa faculdade, ela tem todo o condão, todo o know-how, né, de um excelente índice de aprovação. Então, vocês estão bem preparados para a nossa instituição. Esse tipo de atividade complementa, com um código comentado, complementa o seu ensino. E pode ter certeza, tenha calma, que a preparação foi boa e vocês vão atingir, ok, o resultado positivo nessa prova da OAB. Minha solidariedade, meu abraço, minha torcida e tenho certeza que o resultado vai chegar com tranquilidade. Tá bom, gente? Estou aqui na Nova Roma. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá certo? Tem lá o meu e-mail institucional, maurilio.alves@novaroma.com.edu.br. Se vocês precisarem, estou à disposição. Boa sorte, um grande abraço e muito obrigado pela atenção de todos. E aí, gostaram da aula? Se sim, deixa aqui o seu like. Não esqueça de deixar o seu feedback nos comentários e ativar o sininho para receber todas as notificações. E também para estar atenado em todas as informações do Gabarito OAB, siga a Faculdade Nova Roma nas redes sociais.